a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda o repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Olha que coisa absurda. Está aqui no versículo 10. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Muito forte isso. Tem uma coisa chamada esforço e tem uma coisa chamada força. E quando você está debaixo da força dele, você vai debaixo de uma proteção tão assustadora. Você vai debaixo do favor dele que você não consegue nem explicar. Você vai escrever assim, ó, uma coisa para você guardar. E aí, a eficiência do céu. Você vai colocar assim, ó, favor é igual a inexplicável. Não consegue explicar. Não consegue explicar. Então, como se você é uma pessoa que consegue explicar, o que vai acontecer? Não é favor. O favor é sem explicação. O esforço é a força. O esforço dá para explicar. Gastei tantas horas, tantos ml de suor. Foi assim, assim, assim. Pablo, pode ter um mínimo de esforço? Claro, não tem problema nenhum. Mas se o resultado está no esforço, tem alguma coisa errada. Aí você explicou todo o processo. Eu adoro coisas sem explicação. Engraçado. Vou repetir isso até você entender. Existe o esforço para decolar um avião, mas o empurrar, o vento que está lá em cima não empurra o avião que está parado. Engraçado, não decola o avião parado. Isso é uma forma de você entender. Usando a aviação. Do avião te empurrar e aumentar a velocidade, e você fica assim, meu Deus. Vocês que estão no Instagram, daqui a pouco vai fechar. Vocês podem ir lá por 4,59 naquela outra plataforma lá, né? O único esforço que você tem que ter na vida é para entrar no descanso. Esse é o único esforço. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Eu queria que você guardasse esse Hebreus 4:10. Quando você entra no repouso dele, ou seja, no descanso dele, que é desfrute. Ontem eu estava comentando algo com a Carol, reafirmando algumas coisas que a gente vai fazer na próxima fase. E aí eu falei para ela do DTA. Desfrutar, transbordar e aprender. Eu falei, Carol, não vamos passar nem um dia sem fazer o DTA. Tem que desfrutar. Primeiro lugar, desfrutar. Aí eu preciso criar tal coisa. Não precisa criar porque Deus já criou tudo. Tem um pessoal esforçado em querer criar alguma coisa, mas tudo já foi criado. Eu não sei de onde vocês estão tirando isso. Não, eu sou co-criador. Também não. Deus não precisa de coautor em nada. Ah, pá, mas eu aprendi isso com fulano. Então aprende com Deus direto e resolve isso aí. Você não precisa criar nada. Ele não chamou o homem para criar nada. Se o homem não criou no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, nem no sétimo, quem dirá no oitavo? Se ele é um Deus perfeito, ele fez tudo. Escreve assim, ó. Ele é o Deus perfeito e tudo fez. Se ele tudo fez, o que eu preciso? Eu preciso entrar no descanso. Alguém fala, então é não fazer nada? Pelo contrário. É fazer debaixo do favor. É fazer aquilo que o coração sente. Quando o coração falar, não é isso, não faça isso. Pronto. Esse é o lance. Eu acho bom demais quando alguém chega e fala assim, o Pablo tá com cara de cansado, acabei de acordar, chefe. Deixa eu ligar a máquina aqui agora. Você avalia de novo. Se você veio na live fazer essa avaliação, avalia daqui a pouco. Imagina eu que estou falando, tô desse jeito, você calado assim no computador do celular, fazendo esse tipo de anotação. Então Deus é um Deus perfeito e tudo fez. Então se ele é um Deus perfeito, ele não deixou nada para nós fazer não. Ele fez todas as coisas para a gente o quê? Desfrutar. Então o que eu quero pedir para você aí?
Uma coisa que você tem que fazer é o like, por exemplo. Você aperta o like, as pessoas que estão assistindo aí vão achar, né? Estão assistindo outras coisas do YouTube e vão falar, mas peraí, o cara tá aqui ao vivo, eu não sei, mas se você que aperta o botãozinho do like, você manda um recado aí para a plataforma, né? Então vamos continuar a leitura, porque quando eu paro num versículo desse, procuremos, pois, versículo 11, Hebreus 4, 11. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Se Adão tivesse entrado em repouso, e quem realmente foi chamado por Deus a entrar em repouso, ele não fica caçando coisa que não é para fazer. Aí está o grande lance. Ele não vai ficar caçando coisa que não é da conta dele. Então, procuremos, pois, entrar naquele repouso. Quem está chegando novo aqui não sabe a diferença no hebraico. A palavra descanso no hebraico significa desfrute. Então, o que eu falei para Carol? Todo mundo escreve a sigla DTA. Desfrutar, transbordar e aprender. Aí você fala, mas eu não tinha que aprender antes de transbordar? É o seguinte. Deus, ele deu a primeira ordem. O começo de tudo, tem que anotar isso. O começo de tudo é o desfrute. Não é um aprendizado. É o desfrute. É aceitar o que ele fez, curtir o que ele fez. Várias situações nas quais você não consegue mudar, você precisa desfrutar daquilo do jeito que tá. Ele fala, não, eu só vou desfrutar quando tiver do jeito X, quando tiver do jeito que eu quero. Não, moço, desfruta de todo jeito. Ontem eu fiz uma ceia em casa com os filhos e com a esposa. Eu tava falando pra eles, o melhor lugar do mundo. Que a gente vai pro resort e eles falam, nossa, a gente ama o resort, nem quer voltar pra casa. Chega em casa, a casa é o melhor lugar do mundo. Eu falo, vocês não suspeitam até agora. Quando a gente tá nos Estados Unidos é o melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é onde a gente tá junto em comunhão. A gente se moveu, aquele é o melhor lugar do mundo, porque a gente governa sobre esses lugares. Então, observe isso. Como que você faz isso? Se você estiver numa casa, pode ser uma mansão, você vai ficar projetando que a praia é melhor que a sua casa. Você chega na praia, você não curte a praia, você fica projetando outro lugar, sempre é outro lugar, sempre é outro lugar, sempre é outro lugar. Não entrou no descanso. Quem entra no descanso pode estar lá no meio da comunidade, da periferia, da onde você estiver, lá é o melhor lugar. Aí você fala, não, eu não concordo. Então, vai sofrer a vida inteira, você não vai entrar no descanso. Nada precisa ser pesado na sua cabeça. Você pode entrar no descanso porque o Senhor é contigo. Ele é contigo. Quando você entende isso, você pode ir para a cadeia. Lá na cadeia você vai falar assim, aqui é o lugar onde eu vou ouvir o Senhor. É aquele lugar onde um monte de gente arrepia. Você vai estar aprendendo, você vai estar desfrutando e principalmente desfrutando. Alguém fala, eu não concordo. Fazer o quê, ué? Você pega o José do Egito, ele ficou lá 13 anos de forma injusta. E nesses 13 anos ele desfrutou, ele transbordou e ele aprendeu coisas. Sabe o que aconteceu? Ele estava com a chave da cadeia na mão, depois virou governador do Egito. Presta atenção no que eu estou te falando. Só que às vezes você não gosta de ouvir, vai fazer o quê? Então você vai escrever todo mundo assim, ó, não interessa o lugar, interessa o descanso. De cadeia a palácio, de qualquer lugar, você pode muito bem desfrutar. Então DTA é desfrutar, transbordar e aprender. Faz isso todo dia para você ver. Então vamos continuar a leitura aqui. Versículo 12 de Hebreus 4. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha que coisa aqui, que aprendizado cabulosíssimo. Pensamento é daqui, intenção do coração está aqui. Então seu cérebro produz pensamentos de acordo com as experiências que você já viveu. Seu coração é um canal, é um portal de entrada do mundo espiritual. Então ela está falando um pouquinho antes assim, ó, divisão de alma e espírito. Olha que coisa. A sua alma e o seu espírito, a palavra ela consegue discernir se é da alma ou se é do espírito.
consegue fisicamente separar junta e medula e está apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Você não pensa com o coração, o pensamento é um processo cognitivo que depende das experiências que você já teve. Agora, as intenções do coração é diferente. Elas são impulsos do mundo espiritual. E aí, quando você começa a entender o poder da palavra viva e eficaz, aí você fala, uau, não tem nada que penetra mais. Não tem nada que tem como discernir se é alma ou espírito. A palavra tem. Sabe separar junta de medula. E sabe mostrar, ó, isso aqui é da sua cabeça, isso aqui é do seu coração. Pela energia dá para saber. Interessa a busca de vocês todos os dias. A busca é buscar primeiro o reino. Se você estiver reinando, você descansa na terra. Se você não tiver, você não descansa. Versículo 13. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Eu gosto de Davi porque ele fala assim: Senhor, eu prefiro cair nas suas mãos do que na mão do meu inimigo. Como que Davi pede isso se Deus é a pessoa mais terrível? Só que ela é a mais amorosa também. Ele é o próprio fogo consumidor, mas ele é amor. E aí ele fala, eu prefiro cair nas suas mãos. Você sabe por que ele prefere cair nas mãos do Senhor? Porque ele conhece o coração do Senhor. E o coração do inimigo a gente não conhece. Então, olha que coisa doida. Não tem nada, nenhuma criatura consegue ficar encoberto diante dele. Todas as coisas estão nuas. Aí vai uma prova. Quando Adão pecou, a primeira coisa que ele sentia é que ele estava nu. Existia uma glória que revestia Adão, lá no Éden. Quando ele pecou, ficou nu. O que deu vontade foi de tampar, a genitália. Pegou folhas de figueira e plantou. E tampou. Então o que acontece? Quando você entende a sua relação com Deus, você sabe que Ele vê todas as coisas, você não consegue ser fingido. Você não consegue ser um religioso fingido. Você não finge santidade, você não finge comportamento, você é verdadeiro com Ele. Isso é muito bom. Porque você para e fala assim, eu não posso esconder nada. Eu não consigo conversar fiado com Deus. Então como é que eu vou conversar? Seja direto como Davi. Quando você é direto como Davi, acontece um milagre. Você alcança o coração do Senhor. Ele quer você sincero. Você tem que lembrar disso. O Senhor quer você o quê? Sincero. Então, vocês estão assistindo aqui, vocês têm que passar lá pro YouTube, que já vai sair, tá bom? Já pode ir pra lá. Então, o que acontece? Põe uma coisa na sua cabeça. Vou fechar aqui o Instagram, vocês vão pro YouTube. Os que tiverem interesse de continuar aí, tá bom? Bora fazer um boot mais tarde lá. Vai lá.